Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E este vídeo aqui é decorrente da ministração que fiz recentemente e publiquei aqui no canal do CACP, envolvendo a organização e seita apostólica da Santa Avó Rosa. Então eu falei algumas questões sobre esta organização e entre elas eu fiz uma afirmação que foi bastante polêmica, onde que a minha fonte informou que provavelmente entre os primeiros membros da Igreja da Santa Avó Rosa havia pessoas ligadas à CCB ou pessoas oriundas da CCB. Diante disso, nesta oportunidade, vou mostrar quem me deu essa fonte, também vou explicitar porque acredito que isso seja verdadeiro. E também vou aqui compartilhar um pouquinho da minha conversa sobre esse assunto tão polêmico. Eu fui conversar com quem realmente entende de CCB, né? No Brasil hoje tem o Josafá Agra, meu amigo, e o outro grande agiógrafo de Luiz Franciscon e sobre a CCB é o professor e pastor Itamar Bueno Coutinho, autor deste livro aqui, Biografia de Luiz Franciscon. Eu acredito que este vídeo vai ser muito relevante para você. Assista, porque eu fiz aqui um trabalho interessante e uma analogia entre as doutrinas da CCB e algumas das doutrinas da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. E você vai ficar surpreso como elas são parecidas, como são similares. Aguarde aí que vai valer a pena. Rapidamente, deixa eu dar aqui os nossos recados. Gente, todo dia 30, às 22 horas, aqui no canal nós fazemos sorteios apologéticos. Nesta oportunidade, nós vamos sortear um Teologia Sistemática, além de 3 kits de livros do CACP. Então, se você quer participar aqui do nosso sorteio, da nossa família e ser colaborador do CACP, vai lá na plataforma do Apoia-se, se inscreva e todo dia 30 às 22 horas o teu nome estará aqui nos sorteios. Também tem um app do CACP e se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe o nosso vídeo. Muito bem, então o que acontece? Eu fiz uma afirmação e a minha fonte foi a IA do Google. A IA do Google diz assim: muitos dos primeiros membros e alguns fundadores da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa vieram da Congregação Cristã no Brasil, que foi a sua igreja de origem antes de fundarem um novo movimento religioso em 1954. Esta afirmação, ela só tem um porém de equívoco, com certeza, de que os líderes, que são 3, e eu estou aqui também com este material, Série Apologética, volume 5, do Instituto Cristão de Pesquisas, um documento muito bom, muito bem feito, inclusive o livro da organização da Igreja Apostólica, citado aqui pelo ICP, que é o livro escrito pelo Eurico Matos Coutinho, que é um dos fundadores da organização. O livro se chama O Espírito Santo de Deus e o Consolador. Eu já comprei este livro, porque eu não tinha ele aqui na biblioteca. Eu sei que eu deveria tê-lo, mas eu não achei. Não sei se está com o pastor Paulo, então eu adquiri um num sebo aqui digital. Digital não, online, né? Consegui o livro num sebo online. Nós temos uns 3 ou 4 artigos no site do CACP, além dessa matéria aqui do Instituto Cristão de Pesquisas, da série Apologética. E aqui diz o seguinte sobre os fundadores, tá? Que são 3. O bispo Eurico Matos Coutinho e sua esposa missionária, Udete Correia Coutinho, e a avó Rosa. Depois vai entrar o sobrinho da avó Rosa, né? Mas isso é um pouquinho mais para frente, que é o nosso irmão Aldo, que eles falam, nosso querido, amado irmão Aldo. Então o Aldo é um pouquinho mais para frente. Mas assim, já de cara, os fundadores são o bispo Eurico e a missionária Odete, além da senhora Rosa, tá?
É importante nós observarmos que o movimento, quando se inicia, tudo indica que parecia ser um movimento de avivamento, de cura divina, como teve na década de 50, aqui no Brasil mesmo, a época da tenda, de onde nasceu igrejas como aqui no Brasil, ela já existia nos Estados Unidos, a Quadrangular, o avivamento bíblico, creio na Bíblia, qual mais? O Brasil para Cristo. Todos esses movimentos saíram da década de 50, desse avivamento das tendas. E aí, entre eles, estava a Igreja Apostólica da Santa Vô Rosa. Tá, eu vou falar um pouquinho mais das doutrinas dela já já. O que nós sabemos da religião destes fundadores? Parece que o Eurico, parece não, está aqui escrito, que o Eurico Matos Coutinho e a sua esposa eram de origem presbiteriana. O ICP afirma que Eurico era pastor presbiteriano. Então esta é a primeira informação que mostra uma similaridade com a CCB, porque o Luiz Franciscon, fundador da CCB, também era da Igreja Presbiteriana Italiana. Já a senhora Rosa, ou a avó Rosa, ela era católica, tanto que ela vai trazer para dentro da igreja a veneração a Maria. Hoje, os adeptos da Igreja Apostólica da Vô Rosa creem que há duas intercessoras ou medianeiros no céu. A Vô Rosa é a Maria. E agora também o Aldo, né, que faleceu há poucos anos atrás. Então, gente, essa é a primeira informação. Dessa colocação que a IA trouxe do Google aqui, ela se equivoca nesse ponto. Estes fundadores, esses três nomes citados, não eram da Congregação Cristã do Brasil, com certeza. Eu até fixei lá no vídeo anterior um irmão que conviveu com estes líderes da Igreja Apostólica e ele fala com certeza que eles não eram da Congregação Cristã do Brasil. Agora, por que eu acredito que entre os primeiros membros da organização, ou até líderes da organização, haviam membros da CCB, ou que houve influência da Congregação Cristã no Brasil? E agora vai entrar a minha analogia, a qual eu passei o dia de hoje trabalhando nessa pesquisa. E a primeira similaridade que eu defendo essa tese, eu acho que ela está correta, a IA não tirou isso do nada, não que as inteligências artificiais elas sejam 100% seguras, elas não são, mas eu entendo que faz sentido. E eu não tive dúvida quando eu li essa informação. Por quê? Porque eu conheço os dois movimentos. Eu estive em loco. Nos dois movimentos eu já participei de cultos. Então quando você, embora existam outras igrejas similares, parecidas com essas duas, mas quando você entra na CCB, quando você entra na Igreja Apostólica da Santa Vô Rosa, você vai observar a questão da musicalidade. E aqui eu coloco como a primeira similaridade, musicalidade. Então, na CCB, a música é uma obra importante para a salvação. É uma obra importante para a glória de Deus. É uma obra importante no processo, para a eternidade, para a escatologia, praticamente do CCBando. A mesma concepção tem os adeptos da Igreja da Santa Vô Rosa. Eles entendem que a música é muito importante. E assim, o estilo musical, a orquestra, aquela organização da instituição é similar. É similar. Tanto que na minha conversa que eu tive aqui com o meu amigo, o professor Itamar Bueno Coutinho, que para mim é um dos maiores agiógrafos da CCB, não tem maior especialista, ele disse que já entrou na Igreja Apostólica, porque lá no Paraná, que ele é de lá, tem, e ele constatou isso também. Há muita similaridade. Ele até comentou comigo das 3 ou 4 organizações que saíram da CCB aqui no Brasil, não está na pesquisa dele a Igreja Apostólica da Santa Vô Rosa. Então, depois que eu compartilhei aqui as minhas pesquisas com ele, ele falou: Martinez, eu vou fazer um rastreamento para ver se eu encontro fundamentação, porque a possibilidade existe. A possibilidade é real. Isso aí não há dúvida. Realmente a similaridade é muito grande, principalmente na musicalidade.
Então, essa ideia de orquestra, aquela coisa toda de cantoria, o ritmo, o estilo musical são muito similares. Então ele está fazendo essa pesquisa. Eu disse para ele, olha, tem que ter alguma fonte comum, porque o resultado está sendo o mesmo. Quer dizer, quando você olha para uma, vê a outra. E quando você contempla, você fala, uma pegou da outra. Por exemplo, quando você olha os prédios antigos das igrejas batistas mais tradicionais, no Rio, em São Paulo, Baixada Santista, e eu até fiz vídeo aqui sobre isso, você vai observar que a arquitetura das igrejas é similar às lojas maçônicas. Então isso prova um pouco da historicidade dos fatos, que houve entre os batistas, no início do trabalho aqui no Brasil, um envolvimento com a maçonaria. É só você ir lá em Santa Bárbara que você vai constatar isso 100% com certeza. Quando você olha, por exemplo, para as sacadas, para o estilo arquitetônico dos prédios da Igreja Universal, se confirma a suspeita de que há algum envolvimento com a maçonaria. Quando você pesquisa sobre o Charles Taze Russell, você vai descobrir que ele falava em lojas maçônicas, e quando você olha para a heráldica, a simbologia da seita nas primeiras décadas, você vai ver muita sintonia simbológica. Então, eu tenho aqui o livro Proclamadores das TJs. Quando você folha o livro e vê as revistas antigas, por exemplo, a cruz coroada, espada, capacete, tudo símbolos da maçonaria dentro da sociedade Torre de Vigia. Então, as circunstâncias, apesar de ser circunstancial as evidências, as circunstâncias apontam para um envolvimento real. Tanto que no túmulo do Charles Taze Russell tem uma pirâmide, como também no túmulo da Ellen White tem um pino maçônico. E, inclusive, o Gleison Pércio fez uma pesquisa que não é só circunstancial o envolvimento do adventismo com a maçonaria, é real. Por que estou dizendo isso? Porque a minha constatação entre as duas organizações, ela tem fundamento. Ela não é alienada dos fatos. Não é só por causa da informação da inteligência artificial que eu usei aqui na minha pesquisa, que eu tenho trabalhado com a inteligência artificial na hora de eu montar os slides, os PowerPoints e as pesquisas. Não é só uma questão de usar uma pesquisa da inteligência. Não. É fato. E a musicalidade é a primeira questão que eu coloco. A segunda é a fonte de autoridade. Porque na CCB, olha que interessante, na CCB, a autoridade fundamental dela vem do Brás. Então, aqueles anciões que se reúnem lá no Brás, os anciões mais antigos, eles determinam, e de maneira, dentro da proposta episcopal, a doutrina é distribuída pelo Brasil e mundo e deve ser observada sem questionamento. Isso tanto é verdadeiro que nesta biografia aqui que o Coutinho escreveu, na página 393, nessa segunda edição, é dito o seguinte: o Luiz Franciscon, deixa eu ler aqui ipsiliter, só para vocês não pensarem que eu nunca crio nada na minha cabeça, tá? Pode ser que a minha fonte você discorde dela, é um direito seu, mas nós trabalhamos com fontes fidedignas. Deixa eu ver aqui, 393, está aqui, ó. Diz assim a carta que Luiz Franciscão escreveu em 1959 à liderança da CCB no Brasil. Ele diz assim: a diretoria substituiu a guia do Espírito Santo, portanto tornou-se uma seita e uma ditadura. Do que o Franciscão estava falando aqui? O Franciscão seguia muito aquela linha dos irmãos, um movimento que surgiu na Inglaterra, no meio puritano, onde a igreja ela era congregacional. O Franciscão prezava por isso. Lembrando que ele vem de um sistema presbiteriano e ele não gostava, ele queria o sistema congregacional. E a CCB, já em 1959, tinha adotado o viés episcopal, como a Igreja Católica, por exemplo. E por isso ele fala que a congregação se tornou uma seita. Para ele, ela seguiu o exemplo da Igreja Católica e se desviou da simplicidade do Evangelho. Isso em 1959. Então,
como é que funciona a fonte de autoridade? O que aqueles anciões lá entendem como verdade? Ele passa para as igrejas, aquilo não é discutido. A membresia ou os obreiros da instituição não tem como opinar sobre aquilo. Aquilo vem de cima para baixo e ponto final. Olha que interessante. Na Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa é igualzinho. A autoridade primaz era da Santa Vó Rosa, depois foi do Aldo Bertoni. E o que eles escreveram e deram como diretrizes é indiscutível. Olha o que diz o livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, escrito por Eurico Coutinho. Ele fala assim: igualmente dizemos que esta igreja não é dirigida a divisões de quem quer que seja, a não ser pelas concedidas por ela ao seu representante. Então aqui eles estão dizendo que tudo que refere-se à doutrina da Igreja Apostólica foi dada pela Santa Vó Rosa, que é o Espírito Santo para eles, ou o Espírito Consolador, e também o seu representante, que era o Aldo. Então, lá do bispado vem a ordenança, vem as diretrizes e a membresia obedece sem questionamento. Percebam a similaridade, como é parecido? Ou seja, tanto a CCB quanto a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa é uma instituição episcopal. E eu não quero dizer que não existem instituições episcopais bíblicas, ortodoxas. O que eu estou dizendo é que o estilo é o mesmo. Outra coisinha que eu notei aqui, a similaridade, é com relação da questão da importância que a revelação dos líderes recebem em detrimento à Bíblia. Porque, veja, na CCB, a palavra dita na boca do ancião é a verdade. Ninguém pode julgar, questionar, como está em 1 Coríntios 14, o que está sendo ensinado ou profetizado. Porque a palavra na boca do ancião é a verdade para a CCB, não a Bíblia. O que o ancião falou está dito. É como se cada ancião dentro da congregação cristã no Brasil fosse uma avó Rosa ou um irmão Aldo. Falou, está falado, está dito. E aí eles vão buscar o que eles chamam de pão quentinho, porque a Bíblia é um pão velho. Para a Igreja da Santa Vó Rosa, a Bíblia é um livro de santos mortos. Precisa do profeta vivo, ou precisava, né? Mas a CCB não fica atrás. Na cabeça dela, o que vale é o que está na boca do ancião. O que é ensinado na Bíblia, ainda que seja contraposto pela boca e pela palavra do ancião, prevalece a palavra do ancião. Ou seja, neste ponto, tanto a Igreja da Santa Vó Rosa quanto a congregação cristã no Brasil, diante dos seus profetas, ou dos seus pregadores, ou dos seus anciões, coloca a Bíblia em segundo plano. Mais uma similaridade entre as duas organizações. Outra coisa importante, na cabeça das duas instituições, tanto da Igreja da Santa Vó Rosa quanto da CCB, a igreja é a verdade e a única que traz salvação. Claro que a CCB tem tentado desmentir isso agora, porque está pegando mal aí a divulgação desta verdade. Mas todos nós sabemos que na CCB temos a ideia da gloriosa congregação, da graça que é a organização, ou a CCB. E a salvação é só lá. Agora, recentemente, eu fiz um vídeo onde eu peguei o áudio de um dos anciões lá do Brás, falando que se alguém de outra igreja batizado está ali no meio deles e não quer se batizar, deixa ele lá. Quem sabe ele pode vir a se salvar. Quer dizer, já duvida da salvação das pessoas que estão em outras igrejas. Então a salvação está na CCB. Aí ele fala assim, mas deixa ele aí. Não atrapalha ele, deixa ele aí. Mas ele também não vai exercer cargo no ministério, mas não precisa falar para ele. Então, o sectarismo que existe na CCB é muito similar ao que nós vamos encontrar na Igreja da Santa Vó Rosa. Olha lá o que diz
CCB não, o que diz a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, no livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador. Eles falam assim: a perfeita obra de redenção, nos dias atuais, só existe nesta Igreja Apostólica, através do Consolador que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus, a perfeita redenção. Então, neste texto aqui, o bispo Eurico Coutinho deixa claro que salvação é só na Igreja Apostólica, através da Santa Avó Rosa, das suas revelações, e em nenhuma outra mais. E só lá é a Igreja verdadeira de Jesus. Identicamente a CCB. Então, tanto a congregação quanto a Igreja Apostólica entendem que a revelação que eles têm do Evangelho é a salvação para as pessoas, quanto a instituição ser a única verdadeira. Olha que coisa. Aqui tem um ponto bem interessante também, é a ideia de que a água do batismo purifica o homem do pecado e salva o indivíduo. Todo mundo que está me ouvindo aqui, que já foi ou é da CCB, sabe disso. A CCB diz no livro Ponto de Doutrina, página 7, o seguinte: batismo por imersão. Este sacramento se exerce por imersão, conforme declarado no capítulo 2, verso 12 aos Colossenses. Então veja, este sacramento. Sacramento é uma ideia que está na Igreja Católica, onde há 7 sacramentos pelos quais se chega à salvação. A CCB tem essa ideia. Por isso que o presidente lá, atual da CCB, disse que a pessoa que vem de outra igreja e não quer batizar, deixa ela lá, até batizá-la, para ver se ela se salva. Por quê? Porque na CCB e no seu batismo há redenção. O batismo é que regenera o homem, por isso é regeneracional. A CCB pensa assim. Agora, olha o que diz no mesmo livro que eu já citei, do bispo Eurico Coutinho, a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Abro aspas. Há grupos religiosos que pregam que a regeneração, o novo nascimento, se dá no momento em que alguém desce as águas batismais. Os apóstolos creem assim. E o nascer da água se dá no ato do batismo por imersão no reino de Deus. Este é um sacramento instituído por Deus para que os seus filhos cumpram a sua justiça e confirmem a sua fé, e testifiquem haver deixado do mundo e de todo pecado, a fim de viverem no reino de Deus. Então aqui, mais uma vez, estão deixando claro que a Igreja Apostólica da Avó Rosa é o reino de Deus, é a Santa Igreja, e que o batismo é regeneracional, salva a pessoa, e ainda afirmam que os apóstolos criam dessa maneira. Está aqui. Então, mais uma forte similaridade entre as duas seitas. Por fim, queridos, e veja, tem mais, tá? Mas eu parei por aqui, nesse último aqui, e também tem os disparates entre as duas organizações, que são diferentes, eu não entrei nesse mérito. Posso até fazer um vídeo, se você quiser, da diferença entre as duas organizações. Mas, ambas as seitas têm uma ideia sobre o pecado de morte. Na congregação, pecado de morte seria a fornicação ou adultério. Então a pessoa que faz o pecado de morte, o tal pecado, não teria mais perdão. Fica lá no banco dos pecadores para ver, quem sabe, talvez, ao morrer, depois de muitas obras, ele possa vir a ser salvo. Essa é a concepção da congregação. Eu fiz aqui até um vídeo recentemente sobre isso, lendo até os pontos de doutrina. Eles tentam até desmentir isso, mas o fato é, e todos os congregados que estão me assistindo sabem disso, e os que já foram de lá também sabem, que pecado de morte é isso, fornicação e adultério. Não tem mais perdão para essas pessoas. A Igreja da Santa Avó Rosa, no livro do bispo Eurico Coutinho, tem uma informação muito similar a isso. Eles dizem assim, um pregador, por exemplo, que não crê na doutrina, tal qual nós ensinamos nesta igreja, se ele não abrir a sua boca para combatê-la, e se não tomar atitude de oposição, não chegará a blasfemar. Mas se fizer, ainda que seja com o intuito de defender seu ponto de vista, irá blasfemar contra o Espírito Santo, que nos ensina a pregá-la. Se pregar contra a Santa Avó Rosa, peca contra o Espírito Santo, a quem ela representa. Então aqui, quando eles falam isso, está falando do pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem mais perdão.
Então, se alguém se levantar contra a Santa Avó Rosa, discordar da doutrina lá e falar que aquilo está errado, que aquilo é heresia, já era. Não tem mais perdão. Ou seja, pecou de morte. Então, tanto na CCB quanto na Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, temos esta problemática de um pecado que não tem mais perdão. Na CCB seria o adultério e a fornicação. Na Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, seria falar contra as doutrinas deixadas pela Avó Rosa. Gente, é muito similar. As duas são muito parecidas. Não há dúvida que houve influência de pessoas da CCB na Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Como alguém me disse, se não houve uma pessoa X ou Y ali, ou um grupo que fez essa influência, deve ter sido pelo menos os mesmos demônios, porque a similaridade e até as heresias são muito parecidas. Alguém falou isso com muita propriedade. Agora, com certeza, lá na década de 50, ou vendo, ou alguém que tinha sido de lá, trouxe para a Igreja Apostólica esse jeito de ser igreja. Não há sombra de dúvidas. Eu mantenho a informação que eu dei, e essas evidências, com certeza, o que eu já mostrei aqui é circunstancial, mas já mostra um paralelo muito real. Então, reitero que se porventura o pastor Itamar ou eu acharmos alguma carta, algum documento que mostra esse envolvimento mais declaradamente, nós traremos para você. Tá bom? Então, gente, eu espero que eu possa ter ajudado. Eu não tenho dúvidas quanto a esse envolvimento entre as duas seitas. E qualquer outra informação eu estarei colocando aqui para você. Qualquer dúvida também, você pode deixar aqui debaixo do vídeo, aqui nos comentários, que nós estaremos tentando sanar as suas dúvidas. E conforme aqui a gente for pesquisando, outros vídeos e mais estudos estaremos trazendo aqui para você. Muito obrigado aí pela sua audiência e, se Deus assim preparar, até o próximo vídeo.